Olha, por trás daquela interface super amigável do ChatGPT, sabe? E de toda essa promessa de um futuro incrível, existe uma estrutura de poder que pouquíssima gente conhece. É uma estrutura que opera assim numa escala planetária mesmo, moldando o nosso mundo de jeitos que a gente nem percebe. E tem gente que argumenta, e com bons motivos, que isso funciona como um novo tipo de império. Essa frase, bem forte, né? Ela vem de Karen Hall. E ela não é qualquer pessoa. Karen é engenheira formada pelo MIT e foi a primeira jornalista que conseguiu investigar a OpenAI por dentro. Isso lá em 2019, hein? Uma época em que a empresa era, assim, só uma sombra do gigante que é hoje. E para escrever o livro dela, O Império da IA, o trabalho foi gigantesco. Ela conversou com mais de 90 funcionários e executivos da própria OpenAI e com um monte de gente ao redor do mundo que foi de alguma forma impactada por essa tecnologia. O resultado? Olha, é um retrato brutal, super revelador, que desafia basicamente tudo que a gente achava que sabia sobre essa indústria. Bom, então qual é a tese central da Karen Hall? É uma ideia bem ousada, na verdade. Ela diz o seguinte: essas empresas de IA, elas não são só startups de tecnologia, de jeito nenhum. A gente precisa entender essas empresas como uma nova forma de império moderno. Sim, império. A ideia aqui é que não são só negócios vendendo um produto, sabe? São operações gigantescas de escala planetária mesmo, que estão ativamente remodelando o nosso mundo. E é só pensando dessa forma que a gente começa a entender a verdadeira escala, a ambição e o impacto real que elas têm nos nossos recursos naturais, na mão de obra e, talvez o mais importante de tudo, no próprio conhecimento humano. Tá, mas como é que funciona esse novo império na prática? A Karen Hall mostra que, de forma muito parecida com os impérios da história, esses gigantes da IA de hoje se apoiam em 4 pilares fundamentais. E a gente vai passar por cada um desses pilares para entender a estrutura toda. Primeiro, a apropriação de recursos, como nossos dados. Segundo, a exploração de mão de obra, espalhada pelo mundo. Terceiro, a monopolização do conhecimento. E, por último, a criação de uma espécie de competição moral para justificar tudo isso. Esse é basicamente o mapa que guia a análise dela. Vamos começar pelo primeiro pilar: apropriação de recursos. Pense assim: do mesmo jeito que os impérios antigos chegavam e reivindicavam terras e recursos em nome da civilização, os impérios de IA pegam o quê? Dados da internet pública, obras criativas, todo tipo de propriedade intelectual. E a justificativa legal para isso é o chamado uso justo, ou fair use. Só que tem um detalhe: é um conceito que eles mesmos ajudam a moldar para legitimar o que fazem. Agora, o segundo pilar, a exploração da mão de obra. E essa é uma verdade bem chocante, na real. Existe toda uma força de trabalho global, meio que invisível, em lugares como o Quênia, a Colômbia, que faz as tarefas críticas para a IA funcionar, e por salários baixíssimos. São as pessoas que fazem o trabalho sujo, de treinar os modelos. Um trabalho que é essencial, mas que muitas vezes é traumatizante. E isso não é algo abstrato, não. A Karen Hall documenta a experiência real e angustiante de trabalhadores quenianos que moderaram conteúdo para a OpenAI. O trabalho deles era filtrar violência, discurso de ódio, coisas horríveis. E isso deixou cicatrizes psicológicas profundíssimas, que desestruturaram vidas e acabaram com famílias. O terceiro pilar é a monopolização do conhecimento. Pensa comigo num cenário hipotético. E se a maior parte da ciência sobre o clima fosse financiada pela indústria de petróleo? A gente teria uma visão clara da crise? Pois é, acontece algo parecido aqui. Essa fuga de cérebros da academia para as grandes empresas de IA, que têm rios de dinheiro, acaba distorcendo o que a gente entende cientificamente sobre IA, sempre favorecendo os interesses comerciais. E, por fim, o quarto pilar, a criação de uma competição moral. É aquela história de se apresentar como o império do bem que está lutando contra o império do mal. No começo, o mal era o Google, agora é a China. Essa narrativa de missão civilizatória, de que eles estão salvando o mundo de um inimigo, serve como a justificativa perfeita para a expansão agressiva, para pegar recursos e para explorar mão de obra. Mas ok, o que realmente move esses impérios? Qual é o motor por trás de tudo isso? Bom, a Karen Hall argumenta que, por trás das estratégias de negócio, existe uma ideologia, um sistema de crenças que é quase religioso, e é isso que molda as ações deles. E essa citação, ela é do próprio Sam Altman. Ele escreveu isso num post de blog em 2013, 2 anos antes de cofundar a OpenAI. É uma conexão direta, explícita com esse pensamento religioso.
a empresa vira só o veículo mais fácil para espalhar uma crença. E qual é a crença central dessa religião? É a tal da AGI, a Inteligência Artificial Geral. É a ideia de que, em algum ponto no futuro, a IA vai alcançar ou até superar a inteligência humana. E esse evento, segundo eles, mudaria a civilização de uma forma bem catastrófica. E dentro dessa religião da AI, existem basicamente duas facções. De um lado, os otimistas, que acham que a AGE vai trazer um paraíso na Terra. Do outro, os pessimistas, que acreditam num apocalipse distópico. Mas o ponto mais importante aqui é que as duas visões se baseiam muito mais na fé de que a AI está chegando do que em evidências científicas concretas. É uma crença que, vale dizer, não é um consenso na comunidade de pesquisa em IA. E é exatamente aqui que a coisa fica complicada. É aqui que esse fervor religioso se conecta com as ações do império. Porque quando se acredita num destino final tão grandioso, seja o céu ou o inferno, isso pode acabar cegando as pessoas para os danos reais que elas estão causando agora, no presente. Qualquer ação se torna justificável em nome dessa missão maior. Ok, então vamos deixar um pouco de lado as ideologias e falar das consequências bem reais. Essa corrida imperial pela AGI tem custos tangíveis, concretos, e que muitas vezes ficam invisíveis, tanto para o nosso planeta quanto para as pessoas. Esse número aqui, que vem de um relatório da McKinsey, é simplesmente chocante. Para a gente ter uma ideia, trazer para a nossa realidade. Até 2030, a energia necessária para a IA pode ser de 2 a 6 vezes o que o estado da Califórnia inteiro consome hoje. É como adicionar à rede elétrica global energia suficiente para abastecer o estado de São Paulo por mais de um ano. E o pior, a maior parte disso vindo de combustíveis fósseis. E os custos, claro, vão muito além da energia. É como uma teia de consequências negativas. A gente está falando de reverter o progresso climático, de agravar crises de falta de água, porque os data centers precisam de rios de água para resfriar. A gente está falando de problemas de saúde pública, por causa da poluição do ar, do trauma psicológico que destrói a vida dos trabalhadores de dados e, claro, de minar a segurança no emprego e os direitos trabalhistas de todo mundo. E aí a gente ouve a retórica pública, né? A missão que está lá no site de todas essas empresas: beneficiar toda a humanidade. É essa a promessa que eles fazem, de um progresso para todo mundo. E então a gente vê o contraste devastador. Enquanto a missão é beneficiar a humanidade, um trabalhador chamado Moffat Kinner viu a família dele desmoronar por causa do trauma psicológico do trabalho que ele fazia para a OpenAI. A nobre missão bate de frente com a realidade de quem, como Moffat, teve a vida desestruturada para construir essa tecnologia. Mas a história não precisa ter esse final. Diante de um cenário que parece bem sombrio, está surgindo uma nova narrativa. Uma narrativa de resistência, de ação, de poder coletivo. E isso não é só teoria. A resistência está crescendo de verdade. Ativistas pela água, lá no Uruguai e no Chile, conseguiram lutar e barrar projetos de data centers. Os próprios trabalhadores de dados do Quênia se organizaram para exigir seus direitos. São exemplos concretos, sabe? Que mostram que o futuro dessa tecnologia ainda está em aberto, não está decidido. E isso nos leva à questão final. Os impérios de IA são construídos com os nossos dados, com a nossa água, a nossa energia e o nosso trabalho. Tudo isso é nosso. Então, a análise da Karen Hall deixa a gente com essa reflexão poderosa. Não somos só consumidores passivos. Somos a parte interessada que tem o poder coletivo de definir os termos dessa relação. A pergunta que fica é: que permissão a gente, como coletivo, vai escolher dar a eles?